sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Forjado. Eu tô aqui do meu lado, o meu amigo Michel Heller. Tudo bem, Michel? Tudo bom, tamo de volta. Mais um episódio, eu sou a Tamires da Luz. E estamos aqui nesse espaço maravilhoso que é o da AUX Digital. Eles possuem a melhor infraestrutura, melhor audiovisual. Então, caso você necessite, entra lá no Instagram dele, aux.digital, para conferir tudo. Então, vou falar para você também do nosso parceiro Luiz de Lúcia, a maior fornecedora do Brasil, né? Tudo que você precisa de ferramenta para aurivesaria, cravação, é só você clicar aqui no QR Code que vai estar aparecendo e você vai direto no site da Luiz de Lúcia ou o Instagram do Luiz de Lúcia. Agradecer a ele demais essa parceria que tem rendido bons frutos. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui com um convidado mega especial, uma convidada especial que eu admiro muito, a Rita Santos. Boa noite, né? Boa noite. Seja muito bem-vinda, Rita. A Rita Santos, ela é formada em desenho industrial e ela possui um espaço maravilhoso que é o Espaço Rita Santos, né? Ela vai contar tudo sobre esse espaço, sobre os alunos dela, os cursos que ela disponibiliza lá. Então fica aqui para conhecer sobre tudo. Então, quem é Rita Santos? Bom, Rita Santos é uma pessoa que ama criar. Eu desde novinha sempre trabalhei com criação, com arte, e eu me encontrei na joalheria, nessa joalheria autoral, nessa joalheria de arte, porque é um espaço que eu posso criar, né? E além de tudo, ornar as pessoas. É isso. Adornar as pessoas. Então, assim, eu sempre gostei, eu sempre trabalhei com arte e sou formada em desenho industrial, gosto muito do design de produto, de todo o processo que ele me trouxe, mas em 2001 eu descobri a joalheria, né? Então, o teu início foi em 2001. Na joalheria, sim, foi em 2001. Né? Até então eu vim fazendo várias outras coisas, pintava óleo, fiz fotografia, tudo ligado sempre à arte. Né? Agora, em 2001 eu entrei para o mundo da joalheria, fiz um curso e daí não parei mais, apesar de ter entrado tarde, né? Porque eu não era novinha, foi muito rápido, né? Foi um processo bem rápido mesmo. Em 2001 eu fiz a escola de ourivesaria, fiz curso básico, fiz curso avançado. Em 2003 eu fiz uma pós-graduação em design de joias pela PUC-Rio, que na época tinha. E que para mim foi muito importante, né? Porque me profissionalizou. Né? Eu venho ainda de uma época que era a joalheria, a ourivesaria, enfim, era uma coisa muito passada de um para o outro, de pai para filho, né? Já na PUC a gente sentiu uma coisa mais séria, onde você aprendia várias coisas, inclusive a segurança, não só com o maquinário, mas com o meio ambiente, aquela coisa da sustentabilidade. Então eu conheci profissionais maravilhosos, que foi o Walter Leite. O Walter Leite foi meu professor de gemologia, né? A Irina Aragão, que era minha coordenadora. Enfim, tivemos muitas cadeiras de desenho, a Luciana Preis, desenho técnico, oficina, que era o Senai. Legal. Mas na época que eu fiz a pós, eu já dava aula num ateliê, eu era monitora. Mas mesmo assim, eu fui ao Senai, aprendi tudo de novo, conheci pessoas maravilhosas. Então você começa a se profissionalizar. Até então eu fazia joia dentro de casa, para vender para os amigos, para uma coisa ou para outra. Aí em 2005 veio a oportunidade de fazer o curso de empreendedorismo em design de joias pelo Instituto Gênesis, também ali ligado à PUC-Rio. E fizemos um plano de negócios para montar a nossa escola. Eu falo nossa porque meu marido acabou sendo e é até hoje meu sócio. Ele faz toda a parte administrativa, que eu sou péssima. É muito importante. Não, mas eu sou péssima, não sei nem quanto custa uma aula minha. Né? Toda a parte de marketing também ele faz, e eu faço toda a parte de curso, né? Então a gente montou a escola, mas a escola com um pensamento diferente, né? Como eu vinha de uma época onde tudo era muito fechado, eu queria montar uma escola que fosse um centro, na verdade, onde que eu trouxesse outros profissionais. Eu acho muito importante
a parceria com outros profissionais. Ninguém sabe tudo, graças a Deus eu também ainda não sei tudo. Então toda hora que você traz alguém, né, você aprende muita coisa. Então fui a São Paulo, fiz alguns cursos, trouxe profissionais de São Paulo e comecei a montar a escola de uma maneira muito pequenininha, mas sempre pensando isso. E também com a ideia de passar conhecimento. Sim. Passar conhecimento, passar fornecedores, né? Você agora falou do Luiz de Lucia, ele faz parte da minha lista de fornecedores, mas fornecedores aqui em Curitiba, fornecedores de pedra, profissionais que faziam, que na época ainda mesmo, mas profissionais que faziam banho, tudo. Você tinha, era uma gama, você passar tudo. E passar a tua aula, né? De uma maneira que você fizesse o teu aluno pensar a joalheria, saber resolver. Para mim é uma grande satisfação eu ver meu aluno montando uma marca, sendo meu parceiro, meu concorrente. Eu amo meus concorrentes, sabe? Ser meu concorrente. E eu sempre trabalhei com eles. Todos os meus professores são ex-alunos. Eu já fiz 3 grandes exposições, eu e meus alunos. Eu trabalho sempre com eles. Nós somos amigos, a gente trabalha junto. Eles trazem muita coisa nova também. Eu acho que quando você conversa com outra pessoa que tem outra cabeça, que vem de outro mundo, eles trazem necessidades novas. Então, com isso, a gente foi aumentando a gama de cursos. Eu comecei com ourivesaria, né? Ourivesaria básica, avançada, modelagem em cera. Logo trouxe a esmaltação a fogo. E depois entrei em contato com Priscila. A Priscila trabalha com a gente já há muito tempo. Fazendo é uma querida. Curso, ela é muito querida. Nossa. Fazendo um curso de gemologia, não para a pessoa ser uma grande gemóloga, mas para saber comprar as pedras, para saber como é que eu vou usar, que tipo de gravação que eu vou botar para aquilo, para aquele outro. Inclusive, fica o meu pedido, estou louca para fazer um curso de gemologia. Não, ela é muito querida também, já está há muitos anos com a gente. Depois trouxe Quimbu, Forja, tudo de São Paulo, né? Eu vi lá que um professor que já está com você há muito tempo João Carlos, João né? Carlos, ele é meu professor de cera, de modelagem de cera. Eu fiz algumas aulas com ele aqui em Niterói, ele vinha aqui para poder me passar algumas coisas. Seu João está comigo desde o início da escola. Ele foi um dos profissionais que abriu a escola comigo. Eu chamei, falei, a gente era muito fechado, cera, naquela época também, tinha no Senai, no Senac, ele tinha um espaço, mas ele não tinha isso, eu falei, não, vamos para lá. Então o seu João tá comigo há 20 anos já. Então, só pra gente poder, assim, a gente vai falar cada tema que a gente tá tocando aqui, eu quero a gente desenvolver, mas vamos voltar ainda um pouquinho lá em 2001, né? Que você falou, eu comecei, que começou, assim, porque a gente você deve ter encontrado um mercado fechado. Muito certo? Fechado. Porque, assim, que era, como você falou, passado de pai para filho, né? De geração em geração. E aí você entra e ainda uma mulher também. Sim. Que também é a dificuldade maior ainda, né? Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem falado aqui várias mulheres fazendo curso com a gente. Mas poucas eu vejo em oficinas trabalhando. E isso é algumas características delas também, que busca a independência. As mulheres, eu até brinco, é dominar o planeta, né? Então, assim, isso é bacana, mas era muito difícil você ver uma mulher ter uma oficina, trabalhar nesse ramo, a não ser talvez desenhando, mas botando a mão. Na época era muito forte, né? Eu vou ser designer de joias, eu vou desenhar e meu Ourives vai fazer. E eu entrava nas oficinas, e entro até hoje, né? Sem medo nenhum, para aprender também. Mas até para você mandar um Ourives fazer, você tem que entender, né? Sim. E o que eu ouvia muito, né? O erro era sempre da gente, né? Não é assim que faz, não é assim que não faz. Que foi bom, Michel, porque, de uma certa maneira, eu cada vez mais eu tentei entender a joalheria. Não adiantava você falar, é assim, não, por quê? Porque não é. Então, quando eu comecei a entender, eu ia para minha oficina, né? Paralelo assim, eu amo uma oficina. Eu sou Ourives, as minhas mãos mostram que eu sou Ourives, eu não tenho a unha desse tamanho. Eu amo uma oficina. Então eu ia lá e falava assim, bom, eu vou aprender, eu quero entender por quê, né? O que acontece, por que não pode, onde que eu errei. E aí você começa a perceber que não, eles é que falavam para você ir embora, né? E eu nunca tive medo, eu fui. Graças a Deus eu tive alguns parceiros também, dentro dessas pequenas ourivesarias, que também me ajudaram bastante, que me abriram as portas. Existia uma resistência? Existia, mas eu acho que começou uma época muito forte da gente
entrar nisso, e muita mulher dentro de oficina. Por que não, né? A maioria dos meus alunos são mulheres, maioria, que às vezes eu brinco assim, que você só troca o boné, você pode ser a tua designer, né, que é o que eu sou, eu desenho, eu faço todo o meu estudo das minhas peças, né, porque paralelo a ser professora, eu sou designer de joia também. Então eu desenho, eu faço todo o meu projeto, eu vou para a banca, sou eu que faço. É lógico que hoje em dia tem algumas coisas que eu tenho que terceirizar. Cravação é uma delas, que a vista já não ajuda, né? Mas assim, eu tenho meus coisas, eu só troco o boné, né? Você pode também só desenhar, mas você tem que saber o que você vai fazer. Mas isso é assim, mostra o quão fora da curva você é. Porque assim, hoje são poucos que fazem várias coisas, principalmente bem feitas. Não adianta assim, para fazer uma coisa mal feita, eles querem fazer tudo, certo? Mas assim, para você ter, como você falou, a importância do conhecimento, de você ter ido estudar, de você ir para uma faculdade, de você buscar até no seu erro mesmo, ou não no seu erro, o erro dito, né, por alguém, você conseguiu, você ir lá, observar, cara, não, peraí, não foi eu que errei. E você estudar aquilo para você poder consertar. O conhecimento é fundamental. Uma coisa que na época era muito forte era o raio da fundição. Vamos fazer uma peça para fundição. Eu ia lá para Del Castilho. Nossa. Para ir na fundição do Paulo Camilo. Do Paulo Camilo. Caxambi, né? Caxambi, Del Castilho, não sei nem onde que era. Né? Ok. Aí começou a abrir outra, abrir outra. E ninguém te explicava. Você tinha um esquema assim, muito... muito fechado. Muito mais ou menos. Eu entrei no mundo da fundição e entendi muito a fundição quando eu fiz o livro. Que aí a Arte Leve abriu. E aí eu fui estudar fundição, que é importante, né? Mas você chegava lá e falava assim, não, é que você fez errado. Não, é que aconteceu isso. Não, é que aconteceu aquilo. Mas do mesmo jeito que era muito fechado, um ponto aqui, um ponto ali, tiveram pessoas que me receberam. Eu sou chata também, né? Eu sou muito chata, né? Apesar de ser mulher, eu entrava nas oficinas, falava, não, eu quero ver, então por quê? Eu era muito do porquê. E essa coisa assim, tá, então tem que fazer assim, por quê? Exatamente. Então foi exatamente por eu ser uma aluna chata, que eu falei, não, quando eu for dar aula, eu até brinco muito com meus alunos, eu falo, você não me perguntou, mas eu tô perguntando, já tô respondendo, porque é uma dúvida que você deveria ter, mas não tem. Mas assim... É por causa disso, aquilo. Se acontecer isso, é por causa disso, daquilo. Então, a ideia da escola, quando eu abri, era exatamente abrir esse mundo, é profissionalizar. A escola, ela é muito... A gente faz um atendimento muito personalizado, porque eu tenho pessoas que chegam lá que querem entender um pouco do processo para mandar fazer. Curiosos. Ah, sim. Ok. Já trabalham na área. Ou não trabalham, mas... acha bonito, né? Eu quero entender. Então, faz um basiquinho, entende isso para você poder fazer. Tem outros que chegam assim, me aposentei, eu não sei o que, sempre gostei. Agora. É hobby, né? Então, vamos de hobby. Vamos botar hobby, entre parênteses, terapia. Também. Tem muita gente, muita gente fala assim, cheguei aqui porque a minha terapeuta mandou. Né? E tem aqueles que querem, né, se profissionalizar mesmo. Então, até a maneira que você passa, né? É quase individual. É individual, tem que ser, porque não adianta você querer que a pessoa vá lá fazer terapia, eu não vou estressar ela. Agora, se ela for lá para que ele quer profissionalizar, eu vou ser muito, e a gente é muito chata com acabamento, por exemplo. Não, isso aqui não tá bom, isso aqui você vai, como é que você vai mostrar isso, né? Tem muita gente que fala assim, mas tá atrás. Eu falei, poxa, imagina embaixo do tapete da sua casa. A gente fica brincando, né? Então vamos melhorar. Então a gente tem essa coisa e eu acho que isso foi o grande diferencial, não tratar os alunos como uma caixinha, entender para que ele veio. Então ele faz o primeiro contato, né, para a gente entender, e a gente vai fazendo. E abrir. Tentar explicar o máximo possível de tudo, sempre. Porque eu acho que, a meu ver, né, assim, eu acho que a joalheria só ganha com isso. Sim. Se você fechar, a joalheria, ela vem crescendo. Então, se você abrir isso, se você tiver mais gente trabalhando isso, a joalheria autoral, ela vai ser... né, muito, muito forte aqui, porque lá fora já era, né? E já é. Lá fora é muito forte. Então, aqui no Brasil, por que fechar, né? Sim. Então, a ideia das exposições é exatamente isso, né? Não só você ensinar a pessoa a fazer uma joia, mas desenvolver uma coleção,
fazer um estudo, fazer um curso de criatividade que eu também tenho. Nesse último ano nós chamamos o Marcelo, que veio dar toda a coisa do discurso, Sim. de como você tem que se portar. O Marcelo tem uma bagagem. Ele tem uma bagagem enorme. Eu já fiz alguns cursos lá, mas o ano passado a gente contratou ele para exposição. E ele foi fantástico, como fazer a tua vitrine. Né? O que você pode fazer de embalagem? Então você não está só fazendo, e mesmo quem está por hobby, tá? Sim. Eu tenho algumas pessoas ali que estão por hobby, eu tenho uma engenheira que maravilhosa, ela fez uma coleção linda, embalagens maravilhosas, um discurso maravilhoso. A gente está tentando levar a joalheria autoral cada vez mais forte, né? E isso, assim, o Marcelo esteve aqui conversando conosco, e a gente estava falando assim que a joalheria autoral não é fácil, porque justamente você precisa, assim, ter o mentor ou o professor para poder ajudar ele a desenvolver aquilo que está dentro dele, que talvez nem ele sabe ainda botar para fora. Sim. Ele não se descobriu ainda, certo? Então, assim, é um trabalho individual mesmo, que cada um talvez vai demorar meses, outros dias, mas outros podem demorar um prazo maior. Então, assim, para você poder conseguir colocar na joia aquilo que de fato você sente, né? E você sabe que quando foi a ideia de montar a escola, né? Eu falei, gente, eu vou ser muito infeliz de ter que ficar dentro dali, mandando todo mundo, ensinando todo mundo a serrar, fazer bolinha, fazer não sei o quê. Aí eu falei, não, se eu gosto de criação, se eu sou essa artista, todo o meu exercício tem que ter uma criação. Então eu vou sentar com o aluno e vou criar. E isso você respeita também a criação de cada aluno. Sim. Então, eu não tenho exercícios fechados. Vou te ensinar a fazer uma bola. O que nós vamos fazer com uma bola? Tem gente que vai falar, só uma bola. Aqui a gente, vai pegar os fundamentos. No início você tem que ensinar os fundamentos. Vamos aprender a soldar, lixar, polir, serrar. Mas desde o início eu já dou criação. A gente já vai desenvolvendo, entendeu? Eu desde o início eu ensino aquela coisinha básica de fundir, de fazer a liga, não sei o quê. Mas já no começo eu falo assim, né? Isso porque para mim foi uma grande frustração quando eu aprendi a serrar. Agora faz assim, faz assim, faz assim. Eu olhava para aquilo, tô detestando tudo. Então eu falei, não, vamos criar. Então eu sento com o aluno, normalmente sou eu que faço a parte de projeto. Eu sento com o aluno e a gente fala assim, olha, você tem que, no seu negócio vai ter que ter linhas curvas, tem que fazer um vazado, nós vamos fazer uma aplicação. O que nós vamos fazer? Qual é o que você imagina? Eu sempre mostro os exercícios anteriores, e aí a gente senta, eu faço um projeto, ele faz aquilo que ele gosta, aprendendo joalheria, e eu não fico entediada, porque eu também gosto, né? Então, quando eu invento essas exposições, eu também dou essa aula de criação, eu ajudo a pessoa a se encontrar, que é o que você falou, quer dizer, primeiro vamos pesquisar, vamos ver um tema, vamos não sei o quê, seja lá qual for o tema da exposição. O ano passado a gente contou a história da joalheria, então foi dividido em épocas, desde a pré-história até os dias atuais, cada um pegou uma parte da joalheria, da história, e desenvolveu uma coleção, e aí eu sento, aí se eu sou incansável, isso eu posso passar o dia inteiro fazendo, que eu adoro, né? E a parte da execução é a parte da banca. Pode falar, não pode falar. Não, então é assim, e hoje em dia, não acontecia no passado, a gente tem a tecnologia também para ajudar, então o que você vai fazer? Você vai fazer tudo na banca? Você vai usar a modelagem cera? Você auxilia seus alunos com relação a isso? Sim. Manual é manual, tecnologia é tecnologia, mas a gente pode unir os dois? Claro, eu acho que sim, eu acho que é fundamental. Quando eu fiz em 2003 meu primeiro curso de rinoceros na PUC, era uma fortuna você fazer uma prototipagem. Hoje em dia, se você tem esse recurso, por que não? Acaba sempre na banca, não adianta, né? Sempre vai precisar do homem para terminar. Sim, e você precisa entender de joalheria para fazer um desenho. Sim. Né? Eu já fiz alguns cursos de rinoceros, sou meio ruim de lembrar as coisas, faço o básico. Agora, quando eu quero uma coisa mais elaborada, eu sento com quem eu contrato e falo assim, olha, eu quero assim, assado, tem tanto de espessura, porque eu entendo isso. Por que não? Isso aí você não vai cortar na mão, vamos cortar no laser. O laser tá aí, por que não? Aí depois a gente vamos montar tudo, vai fazer a gravação no laser. Esse daí, poxa, tira molde, porque não vai fazer 200 iguais, faz a gente tira um molde, a gente vai fazendo. Eu acho que esse é o diferencial, porque senão fica muito, você não está profissionalizando, né? Eu sou desse time. Se puder ir com a tecnologia, a gente vai. Tá no laser? Vamos no laser também. No sexto andar,
Aí eles começam a fazer lá, aí desce pro terceiro pra poder fazer a gravação do Termina a laser. gravação, laser. Ai, é perfeito. Mas Não, eu adoro uma banca, eu adoro sentar, mexer, criar, mas tem horas que você olha assim, você fala assim, gente, aqui eu vou precisar do, né? Sim. Como eu preciso do cravador, O pensamento inteligente, o raciocínio às ali vezes que de uma vai... lapidação, eu preciso, né, Exatamente. do auxílio de alguém que eu acho que é mais fácil, né? Esse dia uma Soldar aluna laser. pediu pra cortar um nome, né? Que hoje a gente fazia muito na mão. Sim. Aí o meu filho que faz o laser, ele cortou pra ela ali, em, sei lá, não gastou nem 10 minutos. Sim. Aí falou, nossa, quanta serra eu já quebrei pra fazer esse nome. E ficou torto e não ficou bom. E ficou... Mas a serra é fundamental para você fundamental, fazer. Imagina, você tem que fazer ali. Eu já tive um trabalho que eu tive que entregar muito rápido, né? E eu não ia ter tempo de mandar cortar. Então, foi. Na serra, tem que ter. Na tem que ter. serra, Né? gente. Foi na serra. Eu tenho um trauma, uma história até hoje, que ele me obrigou a fazer na serra um pingente do Flamengo e do Fluminense. Imagina os detalhes. Mas foi por causa do Flamengo, do Fluminense? Não, por causa da serra. Por causa da dificuldade. Também, né? Porque eu sou botafoguense. Mas foi a dificuldade da serra, os detalhes daquele. Mas serra é prática. Mas ficou bom. Ficou lindo. Ficou bom. Mas serra é prática. Ficou lindo, ficou perfeito. Serra é E prática. foi a prática. Mas logo em seguida aí veio o laser. Aí que ela demorou um tempo. Ela fez em dois minutos. Maravilhoso, eu Então, adorei. assim, mas isso, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais desse evento que teve, né? Que não finalizou agora no final do Isso, ano, um mas evento foi durante todo o ano que você Sim, desenvolveu esse a primeira projeto. reunião foi né? final de janeiro. Poder falar como é que você teve essa ideia, como é que foi, e como é que foi os alunos, assim, essa interação com os alunos. Eu gosto, eu não vou lembrar as datas, mas eu já tinha feito 2 eventos grandes no Forte de Copacabana. Nossa. Né, eu acho que foi 2010, uma coisa assim, que eu dei um tema, eu não lembro que na época foi laços e abraços, e cada um tinha que conceituar o seu laço e abraço. Depois eu fiz uma identidade, passei bastante tempo sem fazer, porque é trabalhoso, né? Aí o ano passado, essa exposição que foi feita o ano passado, era para ter sido feita em 2020, no ano da pandemia, que era quando eu fazeria 15 anos de ateliê. Então eu já tinha até conversado com o Marcelo, eu sempre tive o sonho de fazer uma exposição contando a história da joalheria. Então, em janeiro do ano passado, eu reuni os alunos, ex-alunos, alunos, né? Que eu achava que tinha potencial. Dois ou 3 desistiram no meio do caminho, porque é trabalhoso, tem que se dedicar, né? E comecei, joguei o tema, expliquei, cada um escolheu uma fase. E aí eu fui auxiliando, a gente fazia encontros, né? Então teve encontro de pesquisa, enfim, eu criei um grupo e a gente foi desenvolvendo e eu fui monitorando todos eles pelo conceito. Eu exigia um conceito, claro, porque você vai desenvolver uma coleção, você tem que saber o que você está fazendo, o que você quer falar com aquela coleção, né? Então, sei lá, Arte Nouveau, Art Deco, Barroco, seja lá o que for, tá, o que você vai pegar? Então a gente fechava os conceitos e aí começaram os desenhos, eu fui ajudando nos projetos e na execução. Eu tinha 2 alunos mais novos, digamos assim, que eu tive que ajudar mais, porque aí eu tive que até acelerar, pegar técnicas lá da frente para trazer, porque vem, né? E as pessoas curtiram muito, muito, né? E sempre que eu faço as exposições, sou eu e mais um monte, né? Então, assim, a gente tá junto, não é a professora, foram 20 designers. Somos 20 designers, vamos fazer tudo juntos, vamos pensar juntos, vamos trocar. Eu acredito muito nessa troca de chegar e mostrar para os meus alunos também as minhas ideias, ouvir a opinião, porque às vezes a gente está tão focado, né, naquela criação, tem uma coisa que você não percebe. Então, para mim, criação tem que ter essa troca, né? E a gente fazia alguns encontros, né, sempre nas sextas-feiras, que as sextas-feiras é o dia do seu João lá no ateliê. Então fazíamos encontros, fizemos almoço, conversamos, e aí foi surgindo. Até que apareceu a necessidade de trazer o Marcelo também. Tudo junto, alugamos o lugar juntos, fomos todos ver como é que seria a disposição, sempre tudo junto, né? Fizemos uma entrada também de joias primitivas, não todo mundo tinha que fazer uma joia onde não poderia usar nada que não tivesse lá na pré-história. Não podia ter cola, não podia ter metal, antes da era dos metais. Difícil também.
todo mundo pirou nisso, porque todo mundo ficou enlouquecido. Tinha uma aluna aqui, até que é aqui de Niterói, ela falou, eu vou ficar 2 pedrinhas assim, quer fazer fogo. Eu falei, gente, não precisa fazer fogo. Vamos ficar batendo com a pedra no metal. Não podia usar cola, não podia usar nada. Então, mas saíram coisas maravilhosas. Você podia fazer. E nós fizemos uma mesa para as pessoas que quisessem ali fazer um anel, pegarem as coisas da natureza. Interessante pra gente sair da caixinha também, Exatamente. né? Do comum, do E isso habitual. era para você entender como é que começou essa história do adorno. Porque a gente estava falando, a gente faz joalheria. Ela tem uma função, que é adornar, né? Uhum. Então, e como é que isso veio ao longo do tempo? Se você for estudar esse tempo todo de joalheria, você vê que não só ela é muito cultural, né, dos lugares que faz, como vem também contando a expressão da arte, o que é aquela cultura que é falar. Então, tinha gente que fez sobre o Egito, né? Então, assim, sobre os celtas. Então, assim, aí começou todo mundo a ficar apaixonado pela do outro. E a gente fez reuniões também onde um ajudava o outro, né? Depois assim, então o meu é celta, o que você pensaria sobre celta? O que vem na sua cabeça? Tem técnicas de criação, né? E aí a gente conseguiu fechar. É tão importante essa parte de criação. Teve gente que não consegue seguir, que sai, né? Mas foi um empenho que no último mês o pessoal ia pro ateliê direto, gente que não dormia, assim. E eu falava assim, gente, tem uma hora que tem que parar, né? Tem que caber na mesa também, né? E aí as pessoas, não, porque agora eu tô com mais ideia. Eu acho que isso anima, né? Você fazer. E aí, quando a gente chamou o Marcelo, que eu expliquei o que era e tudo, ele foi para ajudar aquilo que você falou. A gente, como professor, você deve sentir isso. Eu consigo sentir qual é a identidade de cada um. Sim. Tanto quando eu vou ajudar nos projetos, eu já sei aonde eu chego, aonde eu posso dar o meu palpite, porque é isso, né? E isso é muito rico, porque as pessoas são muito diferentes de você. É verdade. Então eu sou obrigada a pensar coisas que eu jamais pensaria. Então isso é muito bacana, né? Então o Marcelo veio, começou a pedir para cada um falar, e aí foi dando uma palavra, foi dando isso, foi explicando como é que a gente vai fazer. Porque nessa vez, nas outras vezes não, mas nessa vez as pessoas tinham que ambientar também. Então tinha que fazer a vitrine, tinha que fazer o discurso. Teria venda, mas você entregaria depois, então você também tem que saber precificar. E como é que você vai chegar no seu cliente, como é que você vai vender. Então foi muito bacana, porque a gente fez um encontro com o Marcelo de 4 horas. Olha. Ele fez todo o curso, e no dia que a gente montou, ele falou assim, a gente chegou às 9 para montar, ele falou, 11 horas eu tô chegando. E passou de mês em mês, ele fazia, às vezes ele fazia assim, mudava daqui para cá, mudava tudo. Ele é sensacional. Porque você também vai fazer, você tem que saber como você mexe no teu Instagram, que é aquilo que eu estava falando, como é que você apresenta o teu, que a pessoa tem que olhar ali, e ela não está comprando um anel. Faz parte do branding, né? Exatamente, ela está comprando uma história. Então a pessoa se empolga com a história, né? Eu, por exemplo, fiz sobre Coco Chanel. Então, assim, a pessoa tinha que chegar ali, tinha que entender quem foi Coco Chanel, qual foi o processo criativo dela, e o que ela... Que mulher era essa que começou na década de 10? Eu brinco, a minha década de 10, de 20, de 30, de 40, ela veio até 70. Todas. Mas o que ela fez? E é muito interessante que a pessoa chegava e sabia. Ela falava assim, meu Deus, nossa, essa é a Chanel. Olha, aí você conta a história dela, como é que ela... O que ela criava as coisas. Eu acho que até ela criava muito parecido comigo. E assim, as pessoas se encantavam. Aí logo depois ela ia para o Oriente. Depois ela ia para a Joia. Aí chegou até o ano 2025, 24 no caso, né? Que foi o Thiago, que tem a marca Giló, que ele é super contemporâneo, que pode tudo. Então ele tinha uma mesa maravilhosa, que era uma mesa de botequim, sabe? Então foi a coisa. Eu acho que isso é mais do que você dar aula de ourivesaria, né? Acho que é dar aula de joalheria autoral mesmo. E esse retorno que a gente tem, como assim, tá todo mundo esperando que a gente possa passar o nosso conhecimento, mas esse retorno que a gente aprende muito também, e esse envolvimento que a gente tem com o aluno, de você ver aquilo ali é como se fosse alguma coisa desabrochando, indo acontecendo, é sem preço isso, né? Então, queria que você pudesse botar assim, o seu olhar de professora com esse aluno que você vê desenvolvendo, vê desabrochando. Olha, eu amo, né? Eu digo que são todos os meus netos, né? Porque eu amo a arte. Eu amo a joia porque eu amo a arte.
Então, isso é fato, né? E quando você vê, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu tenho muito aluno que, como designer, como de joias, assim, até superior, coisas que eu jamais pensaria. Então, eu fico muito feliz, é lógico que eu adoro ver o progresso deles e como eles estão no mercado, como eles estão vendo. Eu compro joia dos meus alunos, né? Eu jamais, uma vez até uma aluna chegou para mim e falou assim, eu nem incentivar, porque eu gosto mesmo. Você gosta? Uma vez uma aluna falou assim para mim, mas você não sabe fazer? Eu falei, sei, mas não fui eu que tive essa ideia. Por que eu vou copiar? Exatamente. Né? Então eu compro joias dos meus alunos, eu ganho muitas joias, porque eu peço também, e eu gosto muito, eu aprendi muito, né? Quando a gente fez essa exposição e as outras, gente, você aprende demais. Né, de temas que você nem nunca pensou em fazer, com técnicas que você também tem que ir atrás. Sim. A gente tem uma design lá, ela já fez comigo, ela é aqui de Niterói, chama Sandra Sena. Ela fez sobre origens, ela é de Paraty, sabe? Então, ela usou fibras naturais e não sei o que. Os encontros que eu tive com ela, eu falei, gente, eu nem sabia que isso existia. A mesa dela ficou incrível. Fizemos sobre a África, tivemos 2 pessoas que fizeram sobre a África. Aí você vai atrás estudar junto, é riquíssimo também. Então, isso para mim é maravilhoso. Eu fiquei com muita vontade de ir na exposição agora. Eu convidei. Já tem data? Eu mandei o convite. Qual que é a data da próxima? Choveu, não foi? No sábado lá choveu. Não choveu. Porque eu tava de moto aqui e choveu e eu tava dando aula, o outro professor não podia. Por favor, mas nos assim, avise. É obrigação. Eu já tô pensando até porque ela aceitou o convite de estar aqui com a gente. Estaremos lá no próximo estaremos evento. Lá, e ela, esse ano nós vamos fazer uma outra exposição. Eu já estou pensando no tema. E é legal porque a primeira vez o tema veio da minha cabeça, eu bolei e botei para o aluno, né? Agora, essa equipe que eu tenho, que são meus parceiros, eu estou sentando com eles e falo assim, o que vocês sugerem? Qual é o próximo título, né? Qual vai ser o próximo tema da exposição? E você abre, assim, para outras escolas, para participar? Então, esse ano eu quero abrir para todos os meus parceiros, principalmente os de São Paulo, que foram pessoas que participaram da construção do Espaço Rita Santos, né? Sim. Então, todos os profissionais que vieram, que trabalharam comigo, que me ajudaram de uma maneira ou de outra, eu pretendo convidar. Tudo a gente faz um plano, né? Tudo é muito... Né? Eu sou a pessoa das folhinhas. Então, eu estou fazendo, a gente vai decidir o tema, né? Quando vai ser. Normalmente é em novembro, porque aí eu tenho o ano todo. Como a gente tem muito aluno que trabalha, né? Tem médico, tem advogado, tem engenheiro. Então, você tem que dar um período grande. Depois das noites de sono mal dormidos no final, você dá um tempo de Não é nem pausa. Você sabe, assim, eu sou muito assim, eu já fiz algumas coleções, né? Chanel tá lá, bonitinha, né? Mas eu já tô matutando a outra. Eu gosto disso. E os meus alunos que participaram também, eles já estão todos. Terminou. Nós fizemos a exposição no dia 23 de novembro, fora do ateliê. No dia 7 eu abro sempre o meu ateliê uma vez por ano, que eu chamo de um dia de joalheria, que a pessoa pode, quem quiser, aluno, tudo, pode montar alguma coisa para vender, aí mais bazar mesmo, né? Para ver que muita gente acha que a joia você tem uma forminha, vai, faz. Sim. Nem imagina de todo aquele processo, né? E aí o pessoal já estava assim, e aí, quando é que vai ser a próxima exposição? Então, a gente tem uma parada, teve a pandemia, né? Então, tem uma freada e teve um crescimento mesmo da escola, porque é o que eu falei, em 2016 a gente mudou de um lugar pequenininho para um lugar bem grande. A gente passou a trazer vários cursos, a gente tem muito curso, a gente tem rinoceros, a gente tem... Eu vi que eu tava até dando uma olhada no Instagram, em 2017 você já dava aula de rinocero, de cera, de filigrana, assim, mas principalmente... do rinocero, de esmaltação, de modelagem, que é uma coisa assim que hoje ainda tem um campo muito fechado. Assim, é nítido que o que a gente está fazendo agora, por exemplo, é quase impensável para muitos, de ter exemplos de quase que um concorrente, né? A gente está falando de 2 escolas sentadas na mesa, batendo papo. Então, assim, isso é quase impensável
No mundo da joalheria, ainda impensável para muitas pessoas. E a gente está aqui. Dependendo da pessoa, sim. Mas então, você é jovem, você acha que entende isso de uma maneira diferente. Acho que os mais antigos é que fecham muito. Mas vou falar, como vai passando de conhecimento de um para o outro, ainda, eu não sou tão jovem assim. Mas ainda, infelizmente, pessoas até mais novas que eu ainda têm esse medo da concorrência. E aonde a gente está aqui trocando conhecimento. Eu tô aprendendo com você, você tá aprendendo, a gente tá, assim, trocando experiências aqui, que eu acho que vai agregar no meu conhecimento e no seu, assim como a gente já se convidou, né? Ela também aceitou o convite, a Rita aceitou o convite de estar aqui conosco. Oba. Isso é muito bacana da gente poder tá junto, caminhando, né? Então a gente, no primeiro evento, a gente só se viu ali, né? Ali no evento em Botafogo, no Júnior. Eu não tive nem... Eu sou tímido. Depois que eu conheço, eu falo muito. Mas no início eu sou bem tímido. E aí a gente não teve essa possibilidade de conversar. Tivemos possibilidade, mas não tivemos esse momento que a gente tá fazendo agora. E eu acho que eu tenho certeza que é só um início de uma caminhada e que eu ouço muito... as pessoas falavam muito bem de você. E é assim, cara, eu quero estar perto dessas pessoas. Certo? Que agrega, que soma, que compartilha esse conhecimento. Porque assim, a gente não vai levar isso para um outro mundo. Certo? Então a gente precisa passar. E a gente vê os nossos alunos desenvolvendo tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. É incrível, né? Não, acho que sim. A gente trouxe vários cursos, até pedido dos alunos. Eu tenho um dos meus professores, eu até tinha falado para ele vir, mas ele ficou dando aula. Ele foi meu aluno, acho que ele entrou em 2017 ou 2018. Na pandemia ele desenvolveu ele ama correntaria, ele ficou treinando em casa. Eu montei um curso junto com ele de correntaria, que era uma coisa que eu gostava muito, mas eu não tenho paciência, vou ser sincera. Eu gosto de criação. Haja paciência. Mas gosto de montar o curso. Então, é legal você também pegar esse pessoal que gosta de ensinar e que tem jeito e estimular, montar o curso junto com ele, a gente dá o curso juntos, né? Mas ele é o mentor desse curso. E eu tô vendo ele crescer também, né? Então, é aquilo que você falou, eu jamais faria um curso de correntaria sozinha. Eu precisei de um aluno que gosta muito de corrente, que fez uma aula de elos simples comigo e que começou a dizer, e aí eu fui passando tudo que eu tenho muitos livros também, tudo, e aí ele foi montando e a gente foi colocando e botando como é que ensina, como é que vai, como é que faz, e a gente montou um curso bem legal. Hoje em dia eu nem sei quantos cursos a gente tem, mas a gente tem bastante curso. Agora, Rita, a gente sabe que empreender é uma tarefa difícil, né? E você vem ao longo de bastante tempo fazendo isso. Você montou uma escola. Conta pra gente um pouco como é que foi essa caminhada, as dificuldades que é montar uma escola. Né? Conta pra gente também. Então, eu não montei sozinha, né? O Celso fez o plano de negócios da escola, foi tudo muito bem estruturado. Celso é seu marido. Isso. Que também trabalha na área. Não sabe nada da joalheria, tá? Não senta na banca pra nada. Mas é ele que administra tudo lá. Ele faz toda a parte ele fez toda a parte do plano de negócios, né? Que não faço a menor ideia. E faz hoje em dia atendimento ao cliente, o marketing. O marketing. Caso certo. Ele que faz essa parte. Tanto que ele não trabalhava comigo, ele trabalhava em TI, na Oi, ele deixou o trabalho dele porque a escola começou a crescer e eu comecei a ficar confusa, né? Porque eu falava, eu atendo telefone, eu dou alça, aquela coisa. Sim. Mas ele que ajuda desde o começo, né? Então a gente não montou sozinho. Eu acho que as dificuldades no começo era exatamente você não ser conhecida. Mas a partir do momento que você começa a fazer essa parceria, por isso que eu falo que eu trouxe muitos parceiros de fora que também talvez não abrissem as portas, você começa, um fala para o outro. Algumas pessoas me conheciam do curso que eu dava aula, aí você conhece por exemplo, na faculdade. Né? Eu fui uma boa professora, uma boa aluna, né? Então muitos professores da PUC já começavam a me indicar, não, vai que a Rita tá abrindo um outro tipo de escola e coisa e tal, e aí vai um falando pro outro, e principalmente pelo atendimento, né? Acho que
Eu sou paulista, né? Já moro aqui há 42 anos, mas eu sou de São Paulo. E o São Paulo tem um negócio de serviço muito forte. Pior que tem, né? Eu sou carioca. É muito forte. Isso. E foi uma das coisas que a gente falou, a gente vai fazer esse atendimento de uma maneira perfeita. Então, se você liga para você pedir alguma informação, você vai receber. Não só por telefone, como já tem e-mail preparado. Eu lembro que eu tive um aluno, logo no começo, que ele falou que ele ligou para mim e entrou em contato com um outro lugar. No mesmo dia, ele já estava 3 meses comigo quando a pessoa respondeu. Então, se você quiser fazer bem feito, você faz. Então, esse eu acho que a dificuldade foi você começar, mas a gente começou pequeno. Né? Começou aqui, aí como eu tinha a PUC, no ano que eu abri a escola, eu participei do Fashion Week. Caramba. Porque eu estava, né, no Instituto Gênios, então foi importante também ter um nome para dar credibilidade, né? E essa parceria de alguém trazendo esse trabalho. E ser aberta, eu acho que a partir do momento que eu fui aberta a mudar o estilo do meu curso, quer dizer, eu montei um curso. Ao longo do curso, eu fui mudando. E eu mudo até hoje. Né? Qual é a didática? Trago coisas novas, não trago, tiro. Isso aqui tem que ser diferente. Então, eu tinha uma sala de 5, 6 bancos. Hoje em dia, minha sala de aula tem 10. Sim. Né? Trazer e foi o que você disse, a joalheria vai se atualizando, né? Muito. E você não pode ficar pensando no passado como era no passado. Então, eu mudo todo ano, eu mudo o tempo todo. E toda hora estou pensando em curso novo. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar com cobre e latão. E começamos a fazer, eu estudei, traduzi, meu pai traduziu um livro de pátina, comecei a estudar fazendo o que fazia pátina, não sei o que. Ele trouxe o cobre, o latão, o titânio, fui fazer um curso de titânio em São Paulo. Trouxe o titânio para dentro da coisa, casamento de metais, né? Você começar, porque às vezes a pessoa chega lá e fala, não tem dinheiro para comprar prata, a gente trabalha em prata. Não tem problema, vamos trabalhar. Uma das moças que fez a exposição sobre as rainhas africanas, ela fez várias, ela era grande, né? Ela fez muita coisa em bronze, cobre, latão. E, né? Acabamento de joias, assim, maravilhosas. Então, a gente trouxe, teve essa necessidade, eu trouxe. Temos resina, está aula de resina também. A gente vai trazendo. E a gente está com outros projetos para fazer esse ano também. Então, fui falando de trabalho bem feito, eu estava vendo aqui, né? Como é que surgiu essa história que mostra ali também? Então, como é que surgiu a história desse livro aqui, que está muito bem feito, conta um pouquinho pra gente. Do mesmo jeito que eu me tornei uma professora muito sem querer, eu me tornei uma escritora de livro também muito sem querer. Foi uma aluna também que entrou no curso, indicada por uma professora, e ela era a editora-geral do Senac Nacional. Ela entrou e na época, em 2011, parece, eu tinha uma apostila, eu sempre fiz uma apostila explicando sobre liga, e cada vez que eu dava um exercício, eu tenho um exercício também escrito, tudo. Aí no final de um mês ela falou assim, você não quer escrever um livro pra gente? A gente está procurando alguém que escreva um livro sobre orivesaria, né, sobre joalheria, com uma linguagem simples, né, fácil, que é pro Senac, que atinge o Brasil todo. Eu acho que você tem uma didática legal. E foi assim, a princípio eu fiquei muito apavorada, porque eu falei, como é que eu vou explicar isso, né? Aí no desespero, peguei 2 alunas minhas melhor e falei assim, vocês vão ajudar aqui na monitoria, porque eu vou ter que me ausentar mais vezes. E fui estudar, pesquisar, com o auxílio da Marília Pessoa, que foi a editora do livro. A gente escreveu o livro, né? Então esse livro veio do convite de uma aluna, exatamente porque não tinha muito... suprir essa necessidade. A suprir essa necessidade. A ideia do livro foi dividir o livro em 3 partes, né? Quer dizer, o que eu entenderia, o que eu entendo, né? Primeiro, para fazer joalheria, você tem que entender de tudo que você vai mexer. Então, o primeiro livro ele é repartido como o universo da joalheria, né? Onde a gente fala muito das ligas, do que você tem em termos de metal, mas assim, tá, você tem prata, você tem ouro, você tem as suas ligas, tem isso, mas o que é isso? O que isso influencia, né? Você ligando ou não ligando vai fazer o que de diferente? Vai aumentar o ponto de fusão? Vai diminuir? Então a gente começou a falar sobre os metais, sobre as ferramentas, né? A gente não chega tanta ferramenta aqui pra gente, mas o que a gente tem, ela tem uma função.
Sim. E você tem que saber que função é essa para usar direito. Então, as pedras, que foi também em parceria, a Priscila na época fez toda essa parte da gemologia, né? De materiais alternativos. Então, primeiro foi... E a gente partiu de uma cadeia produtiva, que foi uma ideia até do Celso, de fazer, né? Quer dizer, bom, tá, eu quero fazer joalheria, então eu tenho que entender aqui. Tenho que entender das máquinas, das ferramentas, eu tenho que entender dos metais, de todas as ligas, eu tenho que entender das químicas que a gente usa, né? Das pedras, dos insumos, daquilo que eu vou fazer, tudo isso. Depois eu começo a sentar na banca e vou fazer uma joia. Então, começa como, né? Primeiro eu tenho que ter um projeto. Primeiro eu tenho que saber o que eu quero fazer. Então aí vem a criação, vem o projeto e você vou fazer isso. Qual o caminho que eu vou seguir? Então já em 2012, o livro foi lançado em 2014, mas eu escrevi ele entre 2012 e 2013. Já tinha tecnologia. Então eu dividi assim, bom, eu posso sentar na banca, fazer tudo pela ourivesaria. Eu posso pegar e precisar da modelagem em cera. Eu posso precisar de uma tecnologia. Eu posso fazer uma peça única, eu posso reproduzir. Então eu fui dividindo assim. A segunda parte do livro são os processos, desde você fazer a sua liga ou refinar, até você fundir, preparar seu fio, suas chapas, você fazer a serra, a solda, aí vai, né? E no final ela pediu para poder fazer algumas técnicas, né? Que é a terceira parte. Nesse inteirinho tem coisas sobre banho, que também era uma coisa muito fechada. Então, foi aberto, a Vanessa do Bio abriu, a gente falou tudo sobre o banho, né? Sobre a fundição por cera perdida. Todo o livro é fotografado, mas tem os vídeos, que quando lançou era um DVD, agora tem um QR Code que você vai direto pro coisa. Então, você tá vendo como é que funciona. Eu tenho a fundição de passo a passo, a gente passou dias na fundição, olha, agora fez assim, como é que constrói uma árvore, como é que constrói isso, porque para mim também foi a primeira vez que alguma fundição abriu para eu ver passo a passo o que acontece, né? Então eu tive vários parceiros, vários. Teve a parte de esmaltação, que foi a Carmen Lombardi que fez, teve alguns fornecedores também, a gente teve vários fornecedores para fotografar os equipamentos, das pedras, teve várias coisas. E essas fotos, tanto no final quanto no meio do livro, são de peças de alunos. Tô vendo aqui agora o anel da Vera Cunha, Vanessa Alcântara, muito bacana. Todas as peças são de alunos, né? A gente fez... Eu quis trazer isso. E com técnicas diferentes, esmaltação. Com técnicas diferentes. Esse anel grande aí é uma pintura numa tela, que é do Mário. Então a gente trouxe, de pessoas que às vezes estavam começando, né? A gente pegou todos os alunos que tinham na época, até os meus alunos atuais, dizem que eu tinha que fazer outro livro, porque não tem peça no livro, né? Fiz de casamento de metais. Então a gente tentou colocar pedras, desenhos, de rino, que na época era muito mais... Bem bacana, bem bacana. E assim, um livro tudo muito bem acabado, que hoje a gente, assim, com fotos bem nítidas, passo a passo. Toda a produção, na época, foi do Senac Nacional, e depois que o Senac Nacional fechou, o Senac São Paulo comprou os direitos. Então, o livro, eu escrevi, mas ele não é meu, hoje em dia é do Senac São Paulo. Sim. Né? Então, a gente tem os direitos. E eu tentei colocar tudo que na época foi aberto, da solda laser, que também estava começando, né? Então, a gente botou tudo sobre modelagem, sobre cravação, sobre gravação, sobre banhos, sobre a modelagem em cera. Seu João também fez toda a gravação. Então, a gente quis mostrar um mundo, o que é a joalheria, né? E você ter algumas referências para consultar. Então, o livro saiu disso. Isso aqui vai ficar lá na escola, lá em cima. Então tem caneta aí, Eduardo? Em casa. Vai passar pedir a Rita que vai poder fazer uma dedicatória aqui à nossa Joias, escola. Fundamentos, Processos e Técnicas.
fui. Então vou pedir, Aí eu agradecer. na próxima edição, algumas coisas eu vou Já ter que pode mexer. colocar aos alunos, Miele. E agora? Como é que eu boto o quê? Michel, né? Pode botar a nossa escola, né? Ou de Ourivesaria Miele porque Joia. usaremos. Porque os alunos que vão usar, vai ficar na então sala. assim, Todos Entendeu? usaremos. é escola. De Ourivesaria Miele Joias. Ai, que legal. É com 2 L's, né? É, Miele. Isso. Muito bem feito, cara. Fiquei Gostei. impressionado. Bem Eu já didático. tava louco já pra querer um livro desse. Aham. E aí. Não, lá no evento. Por que eu não ganhei? Queria muito ganhar os sorteios. Ai, Não ganhei nada gente. também. Que coisa. Eu também eu não vou falar que eu não ganhei nada, que eu tô ganhando esse livro agora. É verdade. Mas esse vai ficar lá na escola pros nossos alunos. legal. E foi eu vou deixar aqui pra você que quiser ver, porque ele tá vendo na Amazon, né? Na Amazon, né? Na Amazon, você entra lá, clica lá, que ele tá à venda lá. E vou deixar aqui pra você. A livraria Cultura? Não, Cultura já não tem mais. Leitura tem também. Tô com medo de... E a ideia também é que esse livro, assim, as próximas edições, eu já mexo em alguma coisa, porque já se passaram 11 anos, né? 12 Já tem anos. tudo isso? É, Caramba. Mas assim, até pelo o próprio material, assim... eles tá foram perfeito, impecáveis, tá perfeito, né? tá perfeito. Impecáveis. A gente na época, eu trabalhei lá junto com eles na edição dos vídeos, nas fotos. Eu pedia desenho, fazia desenho no filme, né? Que é o que a gente na época era um DVD. Tem desenho, por exemplo, tá trefilando, parece o que é, como é que entra, como é que sai, o que acontece. Tem bastante informação, né? E esse livro abriu portas para muitas coisas. Por exemplo, há uns anos atrás eu fui convidada com o pessoal de Pirinópolis, que o livro chegou na feira deles e Pirinópolis vive do artesanato de prata, né? E os artistas ali, eles não também aprenderam, alguém passou, falou uma coisa, alguém passou, falou outra, e eu fui visitar quase 20 ateliês, eles não sabiam coisas assim, detalhes, né? Eu lembro que um cara falava assim, poxa, eu não sabia nem que você podia fazer soldas de pontos de fusão diferente, aí vi no seu livro como é que isso funciona. Tinha um outro que falava assim, toda vez que eu faço uma bola, ela explode. Eu falei, tem que ser uma saidinha de ar, sabe essas coisas? São detalhes, né? As dicas, As pulo do dicas gato. e de segurança, Sim, porque existe, né, não só segurança, aquele negócio de você respirar a química, de você botar a mão, como é que você descarta. Até por nível Então, de informação, porque às vezes assim, a gente entra na ourivesaria, aí o aluno, às vezes, um leigo acha que faz tudo. E aí ele vai ver que são vários processos, exemplo de cravação, são tipos de... E aí você, com esse livro, ele consegue te dar um guia bem legal. E hoje em dia tem muito vídeo, né? Nada contra os vídeos do YouTube, mas eu tive um aluno que falou no YouTube parecia tão mais fácil. Eu falei, Sim, pois é, sim. porque ele mostra assim, né? Você tem um processo, você tem que ter cuidado. Pelo menos lá na escola, e foi o que eu pretendia fazer com esse livro, a gente explica, né? Eu não acredito em receita de bolo para joalheria, né? Eu falo assim, pensa joalheria, pensa o que você tem que fazer, entende o conceito, que você faz qualquer coisa, até resolve. Né? Às vezes você, peguei um ouro, tô fundindo, tá dando problema. Quem ligou esse ouro? O que tem aí dentro? Tá falando né? agora, tem ouro branco, dá muito problema. Eu falei, cara, depende de como Depende você da liga. Você liga. já pega um ouro aí que derrete de uma peça, e aí você vai ter esse nível de complicação. E aí você, tendo essa informação, mas vai sair mais caro. O branco é com paládio, não adianta você querer botar outro metal, senão não Mas vai ser. o barato sai caro. Entendeu? Né? Comprou ouro aonde, fez o quê? Aí não, são essas coisas assim, pensa. Eu brinco, às vezes, eu falei, eu já peguei muito ouro ruim para saber resolver os problemas hoje. Eu já peguei mesmo. E tem horas que você tem que saber parar e mandar refinar. Sim. Que não é assim, queima. Prata, mesma coisa, né? Então, eu tento passar esse pensamento, né? Entende o conceito. A gente brinca muito lá que faz assim, quais são os pilares da solda? Né? Porque tem algum pilar aí que não está funcionando, não, porque a solda não corre, mas você chega, corre. Eu falei, onde está o erro? Quais são os pilares, né? Sim. Então tem tudo isso, tem todo um conceito. Então o livro foi para trazer de uma maneira clara, então ele tem uma linguagem bem clara,
que você pode fazer cálculo para não ter desperdício de tempo nem de dinheiro, sabe? Você pode fazer tudo bem. Esse é um livro com algumas mãos, né? Alguns parceiros como... Com certeza. Eu acho que é até uma marca sua, né? De você sempre estar trabalhando com o parceiro e... Vai ser livro de cabeceira de todo joalheiro. Então fica aqui, ó, para Luz de Lúcia. Eu vou fazer aqui, ó, para ver se a gente consegue colocar lá pra gente poder... eu acho que isso aqui todo mundo merece ler um livro desse. Precisa ler. Para poder, se você é amante, quer de fato aprender. Eu falo para você, eu não vi um livro com tanto conteúdo bacana como você falou aqui. A gente vai falar fundamento, processos e técnicas de ourivesaria. Então eu faço voto para que todos vocês possam adquirir um livro desse aqui. E aí, quem é daqui do Rio de Janeiro, só passar lá no ateliê Rita Santos, que ela assina também. Especial. E aí a gente consegue fazer. Meus parabéns, muito, muito bacana, muito bacana mesmo. Eu vou voltar só um pouquinho aqui do que a gente estava falando. Talvez um momento bem difícil dessa caminhada, que talvez foi a pandemia. Não sei como é que foi o seu processo lá de trabalho, que também o momento difícil que o pós... Pelo menos para mim, eu acho que tenho certeza que você também ajudou muita gente a sair daquela caixinha de depressão que a gente ficou, né? Então, como que a joia traz vida às pessoas, né? A pandemia, para mim, que eu estava com uma escola muito cheia, com turmas muito cheias, e de repente parar assim, né? Mas mais uma vez eu tive alguns alunos que me ajudaram muito, que continuaram pagando o curso no dia que voltasse. Eu tentei ficar mais tempo, mas realmente as pessoas começaram a ficar piradas. Então, em junho eu voltei com uma capacidade bem menor, distanciando tudo, fiz todo um trabalho de coisa, e aí fui voltando aos poucos, mas lógico, a escola sentiu durante uns 2 anos, né? Porque a pandemia, ela voltou, depois ela já tinha aqueles picos. Sim. Aí todo mundo some, vai. Mas eu tive a ajuda de alguns alunos para sustentar, porque a gente não consegue fechar. Porque até 3, 4 meses a gente fecha. não mente para ninguém, né? Assim, não é uma profissão barata para você poder... Não. É o metal que você trabalha, as ferramentas que você trabalha, é o lugar que vocês... espaço. Caro. Então, assim, tudo isso é custoso, né? Então, assim, de fato, tem essa dificuldade. Sim. E aí, passar um momento de crise, que não é só de um lugar, não era uma coisa nossa, era um mundo inteiro vivendo aquilo. O que eu fiz, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, eu atendia alunos por vídeo, que a pessoa estava em casa e ia fazer o quê? Sentar na banca e vamos fazer. E aí eu atendia, tirava dúvida, aí às vezes a pessoa precisava fazer material. Então, isso aconteceu. Então, vem no dia tal, só eu e você e eu, a gente faz. A gente foi voltando assim, né? Mas deu um baque, porque... E tudo ficou muito caro. Eu acho que o pior foi, assim, o metal encareceu muito. Então, a gente começou... Porque a gente também depende de fornecedor, sim, né? Sim. De ferramentas, de metal, de tudo, né? E aí começou a ficar tudo meio complicado. Mas a gente parou de março, voltamos em junho. Algumas coisas eu fiz por vídeo, tentava, para quem estava em casa, eu poderia ir no meu ateliê fazer alguma coisa, mas também você nem anima muito, né? Mas foi um período complicado. Mas Encareceu mesmo, né? Encareceu eu tenho muito. reparado. Só que eu acho que nesse momento o cliente precisa entender também o nosso papel aqui, que é, além de tudo, trabalhar da melhor forma possível, Sim. entregar uma joia realmente de qualidade, né? Porque às vezes a pessoa chega e fala, nossa, mas ali eu encontro uma joia um valor totalmente desigual, mas você já viu a composição, você entende como que a joia é feita, então
esse livro vai ser um facilitador o mesmo. Marcelo, ele falava como é que é, assim, que o valor cai quando a qualidade sobe, né? Quer dizer, você não faz eu brinco, né? Uma coisa é você comprar um quadro de Van Gogh, outra coisa é você comprar folhinha ali na papelaria. A gente tem um trabalho que é sentar, que é todo pensado, então não pode ter, né? Não é assim. Sim. Eu tenho muita coisa com valor mesmo, o que eu coloquei ali, porque você coloca todo o processo, aquilo que eu falei do boné, né? Sua alma. Você pega, você estuda. Eu, para fazer uma coleção da Chanel, eu estudei muito a vida dela, os processos de criação, sabe? Eu tirei meu tempo desenhando, eu faço muito croquis, porque eu acho que o croquis te solta muito, não tem. Peguei, parei, pensei, fiz os meus projetos, sentei na banca, liguei meu metal, sabe? Isso tudo, a joia está ali pronta, mas por isso que eu gosto de abrir muito o ateliê e acho muito importante essa coisa da escola e da joalheria. Você não é do nada, você tem que ligar seu metal, você tem que preparar seu metal, né? Você tem que serrar. Mesmo que você mande serrar no leite, você tem que setar, modelar, enfim, isso é trabalhoso, né? E é você que dá, e isso o Marcelo fala muito bem no curso dele, é você que dá o valor para o seu trabalho. Sim, você não se valorizar, claro que isso vem do seu conhecimento. Quanto mais você busca, melhor você vai conseguir definir o seu preço. Hoje eu estava falando até na aula lá, que como é difícil uma aula de precificação. Sim. Porque como se você tivesse botado duas colunas, de A, B, C e D. Um é saber a sua posição. Se está no A, B, C ou D. E a outra coluna que é A, B, C e D do seu cliente. Exatamente. De você saber para quem que você quer vender. Porque cada um ali não tem jeito, é um preço. E a gente sempre vai começar no D. E aí vai subindo. E aí a gente precisa cada vez, como é que a gente sobe? Se qualificando, através do conhecimento, de buscando não só de fazer uma joia, tem muita gente, ourives talentosíssimos que tem um dom de fazer, mas não consegue vender, que é onde mais uma vez a gente fala do Marcelo. E aí a gente precisa ter o conhecimento, quando a gente já trouxe aqui convidados para falar sobre rede social, de você se postar numa rede social, saber vender a sua marca, de você a embalagem, de você ter a questão da embalagem, que é o produto final que você está entregando na mão. Então, quanto isso é importante, não é simplesmente, se você quer viver da ourivesaria, não é simplesmente tu fazer a joia. Senão você vai ser refém de alguém, você vai ter que trabalhar para alguém, e aí você nunca vai continuar preso a alguém. Então, assim, o que a gente busca oferecer para os nossos alunos é a liberdade, de você poder financeiramente você buscar isso, mas principalmente do seu talento, de você, porque quando a gente fala de joia autoral, por exemplo, que é o que a gente conversou com o Marcelo aqui, tem todo um processo que aparente a primeiro momento você não tem um alcance financeiro. Até você conseguir de fato se descobrir quem que você é. Que aí as pessoas vão te procurar para executar aquele trabalho. Certo? Mas assim, aí você vive num mercado tão competitivo que você quer buscar, tá olhando sempre o outro como a grama do nosso vizinho é mais verde, porque que ele brilha mais, a gente se comparando a outras pessoas. Então a gente precisa abrir mão disso aqui para a gente poder de fato se dedicar ao nosso conhecimento, ao nosso autoconhecimento, para a gente poder conseguir desenvolver aquilo que está dentro da gente, né? Então, verdade. Não, e além de todas as dificuldades que a gente já tem normalmente, recentemente, só abrindo um parênteses, eu vivi uma frustração gigantesca, que eu trabalho com personalização e reestruturação da joia, por exemplo, a pessoa quer fazer uma nova joia com uma antiga. Eu faço também, eu adoro fazer isso. E aí a gente vai fazer o teste de ouro e é um ouro baixo, é aquele ouro que... Essa frustração acho que é a pior, né? Nesse caso. E aí, como é que você vira pro cliente e fala? Então, são muitas dificuldades que tá nos bastidores. Ninguém sabe. E a joia, eu acho que eu como fiz produto, né? A gente sempre fala assim, qual é o teu produto? A joia é um produto muito complexo, né? Porque ela não é um anel. Eu já sempre falo, você não tá fazendo um anel, você não tá fazendo um brinco. Tem toda uma coisa ali envolvendo. Principalmente se você pega uma joia de alguém, era da minha avó. Exato. Então, isso eu faço muito. Isso aqui era da minha avó, da minha mãe, e eu quero ir no casamento do meu filho, mas não quero com essa joia, mas eu quero que ela esteja presente, né? Você não está pegando, você está pegando uma coisa muito
importante ali, que é o sentimento, é a emoção, é aquilo que ela vai. Então, isso a joia, ela é complexa, né, nesse sentido. Então, você tem que saber trabalhar. Eu trabalho muito isso também, mas os meus clientes com quem eu faço isso, eu faço eles participarem da criação. E eles verem, eu testo com eles, eu ensino o que é o teste. Né? Pior do que isso é que, como diz a Priscila, a maioria dos rubis das joias da sua avó são vidro, né? São falsos. E aí dá uma frustração. Quando abre aquela portinha, sai todo mundo com uma carinha. Não era, né? Não importa. É vidro. Vamos fazer a joia de vidro. Não é isso que tem. Então, eu trabalho muito também com o meu cliente assim, ó, vamos sentar, vou te mostrar, isso aqui não é, isso aqui não vale a pena. Isso aqui, para trabalhar, eu vou ter que purificar. Eu trabalho muito assim, mas eu acho que é o que você falou, eu acho que a joia ela é um produto muito complexo, você tem que ver com o que você quer fazer. Por isso que eu respeito muito o aluno. Você quer ser um joalheiro autoral e só fazer joias exclusivas? Você quer ter as suas joias exclusivas e uma parte bem comercial? E eu sempre falo assim, você quer ganhar dinheiro, né? Ok, você está começando. Você pode fazer uma joia até bem comercial, mas sem copiar, sem ser a mesmice. Então, vamos trabalhar. Eu tenho um aluno assim, que ele já trabalha, a mãe também vendia joias, é um aluno que eu gosto muito, por sinal ele já se formou, ele participou da exposição, fazendo sobre os celtas. Então, assim, eu ajudo muito ele assim, você faz uma joia, assim, aquela coisa que vai ser bem conceitual, e você dali você pode fazer uma joia bem comercial, tirar o molde, fazer fundição, ser uma coisa um pouco mais que vai te sustentar, né? Mas com design, com a tua personalidade. Sim. E ela tá dentro, né? Então, depende muito de quem é teu cliente. Eu faço joias, só tudo escrito Jesus. Teve uma parte que foi assim lá. Falei, então vamos fazer joias escrito Jesus, mas a joia, direito, essa é a tua demanda, esse é o teu cliente. Eu acho que a gente tem também que ensinar para quem que ele quer vender. Sim, senão ele vai pegar, vai comprar e revender, aí fica mais fácil. Olha, eu procurei a pós-graduação porque eu passei 2 anos, né? Eu fiz o curso de ourivesaria, montei um ateliê em casa e eu fazia o quê? Joia para quem? Por quê? Para vender para os amigos, né? Então, quando abriu o curso, que eu fui na entrevista, a pessoa falou, por que você está procurando? Eu falei, porque eu preciso de um chão, eu preciso entender por que e para quem eu estou fazendo joia. E foi após da PUC que me deu esse chão, quer dizer, eu tenho que achar quem é o meu público-alvo, para quem que eu quero vender e que tipo de joia. Aí vem qual é a minha marca, qual é a personalidade da minha marca, qual é o diferencial da minha marca. Né? Então, eu acho que aí começa a te dar chão, que num curso apenas de ourivesaria não me deu. Eu fazia um anelzinho, uma aliancinha, um anel com pedra, um negocinho, criava, mas para quem? Eu trabalhei algumas coisas de projeto também, que eu acho que isso também é bem bacana, projetos grandes de fazer para televisão, para não sei o que, mas eu gosto do projeto, né? Eu adoro um projeto. Então, eu acho isso bacana também. Você também, desde o começo, para que você vê? Você quer se distrair? Eu tive uma aluna que ela só queria fazer joia para ela. Ok. Você quer fazer só para você. Eu brinco que às vezes no fim do ano eu faço o bazar, tem as coleções, é tudo meu, né? Não, esse eu não vendo. Não, esse eu gostei, esse eu não vendo. Né? Já no ano passado, essa minha aluna desapegou. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que queria um colar, eu fui lá, ajudei ela a explicar, ele fechou, ela olhou assim pra minha cara, eu falei, vendeu. Já foi. Né? Porque, ao meu ver, tem que ter energia, tem que ter circular. Eu adoro passar na rua, ver a pessoa assim, eu tenho uma peça sua, nossa, eu comprei em 2000 e não sei quanto. Sim. Né? Tem que circular, porque eu não estou na mesma coleção desde o começo. As coleções estão, né? Meu site está meio desativado, mas assim, por pura falta de tempo. Mas eu tenho as minhas coleções, eu posso repetir qualquer uma das peças que já estão esgotadas, mas eu quero coisa nova, eu quero fazer coisa nova, eu quero trazer coisa nova. Em 2023 eu fiz toda uma coleção com eletroformação, tudo em cobre. Legal. Com coisas bem assim, e personalizando. Diferente mesmo. E o que tu espera para 2025? Pra gente poder... não é nem o futuro, é o presente, né? É o presente. Eu vou dizer que aquele evento que eu fui convidado pelo Thiago e Rodrigo. Eu conheci o Thiago num evento que eu fui a São Paulo, né? Eu fiquei bem feliz assim com aquele evento. Foi o melhor evento que eu já fui. Eu também. Exatamente porque ele tinha essa cabeça
de agregar, de fazer a gente se conhecer, de fazer a gente trocar. Tá até querendo trazer o Thiago aqui também para o ateliê, já até falei com ele. Isso, assim, esse momento aqui é fruto daquele evento. Exatamente. É verdade. Então, eu espero isso, eu espero que as escolas elas possam se unir mais, Sim. né? Eu acho que tem lugar para todo mundo. Então, se unir para trocar, para a gente crescer com a joalheria junto, porque o que a gente quer é que esse tipo de joalheria cresça aqui no Brasil, Sim. né? Então, que ela tenha o lugar no mercado, coisa que há 20 anos atrás não tinha. E a Não gente sei quer quando que você começou, mas eu ouvia muito assim, quando a pessoa fazia o trabalho em prata, é biju, é prata. Mas e a argolinha? Eu lembro uma vez, você falou isso, eu falei assim, você quer uma argolinha simples? Vai no Saara, tá assim, ó, vende por R$10. Agora, se eu tiver que fazer essa argolinha, vai ser mais caro. Então, assim, eu quero essa coisa mais unida, porque sem parceria você não vai em frente. Eu acho que não. E eu acho que assim, eles estão trazendo, foi bem bacana, porque a gente que é aqui do Rio, você falou que é paulista. Isso, Eu sou mais carioca que paulista. Mas, por exemplo, essa profissionalização lá de São Paulo tem muito a nos ensinar aqui no Rio, porque é o nosso jeito da gente ser meio descolado e não estar preocupado com as coisas. E a gente, assim, as maiores feiras de joias estão em São Paulo, Tecnogold, FNID, certo? E a gente tem uma carência muito grande aqui. E aí você participar de um evento daquele foi bem bacana, porque no assim, Rio, né? no Rio, tá ali no hotel e com umas palestras bem bacanas, entendeu? Muito então, rico aquilo. A gente poder, acho que nós como dono de escola, acho que a gente tem que tentar fazer isso, buscar isso, para poder trazer para os nossos novos alunos, os novos orígenes que estão entrando no mercado, essa mentalidade de que a gente precisa estar junto, a gente precisa estar compartilhando conhecimento, não se fechando com medo de alguém vai pegar o meu conhecimento, só eu que sei. Então, assim, é um pensamento que tem que ficar lá atrás. Tem que agregar. E a gente agora tem que tentar fazer com que esses eventos possam acontecer mais aqui, entendeu? E eu achei bem bacana, eu levei bastante aluno, né? E comentei até com ele, né? Que foi de um nível, assim, impressionante. Eu fiquei assim, né? Torcer para Thiago Rodrigo trazer de volta aí o JuXP aqui pro Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eles vão trazer, que eles também amaram. E assim, por mais que a gente ainda não tenha esse nível profissional que os paulistanos, o paulista tem, mas a gente tem o Rio de Janeiro que é o encanto. Mas a gente tem muito potencial. Eu já trabalhei com muita coisa lá de São Paulo, eu acho que a gente tem um potencial grande. Né? A única coisa que eu fiquei triste é que foram 2 escolas só. Sim. E a minha é a sua. Né? E a gente tem várias escolas, entendeu? Eu não sei, eu conversei com o Thiago depois e com o Rodrigo, ele estava até chateado. Eu falei, olha, isso é uma coisa que você vai conquistando, né? A gente tem que ir falando, porque tem que se unir mais. E vai. Depois a gente participou de um outro evento também da Jorri, foi bem bacana também, né? Lá no Casa... Foi lá na Feijão. Então, assim, foi um evento também eu não fui, nível... que foi o dia que eu chamei o Marcelo para fazer o inteiro. Ele saiu. Com a gente Ele falou, cadê o Marcelo? Aí daqui a pouco ele mandou mensagem para mim. Eu falei, rapaz, cadê você? Queria conversar com ele. Aí ele falou assim, não, eu tô aqui na Rita Santos, já vou. Amanhã eu falo contigo de boa. E foi, assim, um nível também muito bom mesmo. Né? Então, assim, acho que a gente tem que apoiar esses projeto, trazer para o Rio de Janeiro, tá aqui conosco. E hoje com a internet também a gente acompanha, é transmitido. Então, assim, esse ano, se Deus quiser, a gente vai lá no Tecnogold lá também participar novamente. Foi um evento muito bacana. Eu fui o ano passado também. A gente teve um dia lá na quinta-feira, ou quinta ou sexta-feira. Foi na sexta. Na sexta, né? Então fizemos um bate-volta lá. E vamos pra lá, porque hoje o Luiz de Lúcia, por exemplo, é um parceiro nosso que a gente conheceu lá, certo? Então, tá com o Juliano lá dos nominadores, né, G3, então, assim, tem uma turma lá da Segotec, que é os de laser. Então a gente pode conhecer muita coisa bacana. Tecnologia. Aonde que isso chega numa escola da gente se a gente não for? Nós somos em 20 alunos, eu fui mais 20 alunos, a gente ficou até sábado lá. Bem bacana. E ver isso. Agora, eu achei que no evento a gente conseguiu, como era um evento aqui um pouco menor, eu consegui
Ter um network melhor, conversar melhor. Foi bem bacana. Você faz bastante contato. Então, acho que é isso. Eu acho que a joalheria, ela tá crescendo. Eu fico feliz por isso, né? Até porque eu já estou há muito tempo, então eu já vi coisas muito... Aquilo que a gente falou no começo, era muito fechado, era muito, eu não vou te contar quem é meu fornecedor de pedra, porque ele é meu. Eu não vou te dizer quem é isso, quem é aquilo. Então, por quê? A gente abre tudo. O que não quer dizer que a gente não precisa ter o respeito, o cuidado. Exatamente. Com a hierarquia, com o seu parceiro, entendeu? Então, porque, um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente trouxe aqui a Priscila, né? E aí a gente dá a possibilidade de a gente fazer um curso aqui. Eu conversei com ela, falei, cara, conversa com a Rita primeiro. Sim, ela conversou, conversou. Falei, eu quero primeiro assim, que ela, de fato, não tem problema, né? A gente poder fazer aqui um curso para que a gente possa. Sim. E eu acho que é isso que é o bacana, certo? A gente ter esse respeito, a gente ter essa admiração. Eu não tenho que ter vergonha de falar assim, cara, que projeto bacana, que livro bacana, indicar para os meus alunos. Eu quero indicar o meu melhor, o melhor para os meus alunos, certo? E eu tenho certeza que também não é toda hora que você vê o que a gente está fazendo com você aqui, o carinho que a gente está recebendo você aqui, certo? O respeito que a gente está tendo por você. Eu espero que a gente venha fazer outros. Com certeza, foi muito bom. Eu tô sempre aberta a conversar. Eu adorei. Tá sempre aberta a conversar. Volte mais vezes. Tem muito papo. Gostou? Tem muito papo. Conta as suas redes sociais, como é que faz para entrar em contato com você, seu Instagram. Nós temos 2 redes sociais, né? Temos o Espaço Rita Santos, que é a gente mesmo que trabalha, né? E um pouco eu, um pouco ele, quando dá tempo. Eu tenho do Espaço Rita Santos, que é sobre tudo que acontece na escola, né? Sobre cursos, a gente faz por lá, sobre comemorações, que a gente faz festa também, sobre as exposições. A exposição foi toda colocada lá. Eu tenho o meu pessoal, que é Rita Santos Joias, que eu confesso que só quando eu faço a coleção eu lanço alguma coisa, depois eu paro, porque eu não tenho tempo. Não tem como dar o tempo é muito curto. Eu me dedico a uma coisa, me dedico a outra, né? Então a gente tem esses dois caminhos. Mas o Espaço Rita Santos é o da escola mesmo, que é por lá que a gente trabalha. Antigamente era mais Facebook, né? Mas hoje em dia Instagram, 100%. Instagram. Nesse ponto a gente ainda não sou uma pessoa que fico direto, não tenho, de vez em quando eu lembro, vamos fazer, porque tem muita coisa para pensar. E a escola, quem trabalha sou eu e ele. Nós temos 2 professores que foram ex-alunos, que ajudam, né? Mas não adianta, você tem que ficar lá o tempo todo, a escola dá muito trabalho, a gente fica também com outros projetos, se mete em vários projetos, né? Que nem ele falou. A gente não tem tempo, mas a gente nada para fazer, mais um projeto para fazer. Então, esse ano eu pretendo fazer a comemoração dos 20 anos da escola. Nos avise todas as datas para a gente passar no podcast, para o pessoal saber também. Cursos novos, a gente está querendo lançar cursos novos, né? Estou querendo trazer cursos novos e... Fala pra gente. E a gente vai. Vamos trocar umas figurinhas aí. E vocês conhecerem a escola lá também. A escola é bem legal. Fica ali no Flamengo, então... Faz parte do nosso projeto aqui, da gente poder fazer um tour por alguns lugares que a gente... seja a Luiz de Lúcia, seja... Precisamos ir. Então a Prestec, que a gente quer conhecer também, a fábrica da Prestec, já esteve com a gente, hoje o 3D, então tem muita gente que também não pode vir aqui, então a gente quer ir até lá também. Então a gente faz parte desse tour aí, gente, um projeto nosso aí. Se quiser, a gente vai estar lá. Vai ser um prazer. Agradecer imensamente. Espero que tenha sido uma experiência bacana para você. Também, obrigada, Rita. Tá aqui, e a gente vai marcar outros podcasts. Então pode agradecer ao seu público, a seus alunos, meus alunos, seus parceiros, os professores que estão lá, segurando a onda lá, você tá aqui. Sim, para eu vir aqui, Regina e Roberto estão dando aula da minha escola, que também é deles, né? Já está há muito tempo. Os meus parceiros são meus alunos, são meus ex-alunos, são pessoas assim maravilhosas que eu realmente formei um grupo, né? Que eu gosto muito e aprendo muito com eles, né?
E eu acho que os fornecedores, hoje em dia a gente também tem muito fornecedor, né? Apesar de alguns problemas aqui, uns problemas ali, a gente Sempre. também tem que agradecer aos nossos fornecedores, tanto daqui do Rio como em São Paulo. Eu também utilizo muito São Paulo, né? E é isso, acho que ninguém faz joalheria sozinho, não. Então, Conexão. para todo mundo que abriu as portas, né? Tem muitos professores, né? Tem Luciana, tem a Priscila, que eu amo, tem o Marcelo, tem seu João, que é o meu mais antigo, né? Então, o seu João já faz parte dos móveis e utensílios do ateliê. Quem mais tem? Tem o Carlos Herrera, tem a Carmen Lombardi. E como é que é? A Luciana de Rino, né? Que é uma pessoa maravilhosa também, uma pessoa fantástica, a Luciana do Rino. Vamos conhecer todos. Então você que já é meu aluno e aí já conhece a Luz de Lúcia e a Luz da Rita, os alunos da Rita também, que também já conhece também, tenho certeza que eles são bem informados, já conhece também. Entra lá na Luz de Lúcia, se quer comprar qualquer ferramenta de ourivesaria, de cravação, faz contato lá. Eu tenho um descontinho, se falar que é meu aluno, amigo do Michel da Escola de Ourivesaria. Então pode falar que é aluno da Rita também, mas que veio através da escola, que vai ter um desconto, vai ter um parcelamento legal lá. E aí, lá tem tudo. A maior fornitura do Brasil. Com envia certeza, para todo o Brasil. Envia para todo o Brasil. Em São Paulo, pô, eu tenho medo. Não precisa ter medo, eles vão enviar para você tudo certinho. Que trabalho excelente, né? Como a OX Digital. A OX Digital também fornece melhor audiovisual. Como vocês podem ver, né? Esse estúdio aqui, perfeito. Climatização, tudo que você precisa. A OX.digital. Aqui em Niterói, né? Aqui em Niterói. Centro de Niterói, melhor localização. Você pode fazer podcast menos de joalheria. Você pode fazer porque tá aqui fazendo. É para falar sobre advocacia, sobre fazer qualquer curso, coisa. Fazer produto. Eles preparam uns vídeos bem bacanas também, parte dos vídeos eu já vi. Tá lá no nosso Instagram, foi feito por eles aqui também. Então você quer desenvolver seu Instagram aí, não tem tempo. Então pode falar aqui com o pessoal da OX Digital, que eles produzem bem bacana, faz um material bem legal. E para terminar, aqui ó, o livro da Rita aqui, você pode fazer o contato com ela direto, mas tem na Amazon, que lá vai ser mais fácil tu já comprar, é enviado para você. Eu super indico, vai estar lá junto com outros 2 livros que tem lá na minha escola, vai estar ali e tenho certeza que assim, só vou pedir os alunos para não sujar muito, porque ele tá bem bonitinho, tá bem branquinho. Mas livro então, bom é o livro sujo. Mas não pode vir com a mão do laminador direto. Laminador ali, cera ali. Então, mas ele vai ser muito bem usado, vai ser muito bem usado mesmo. Por mais que eu queria ter ele lá na minha cabeceira da minha cama lá, mas eu quero compartilhar isso aqui com os meus alunos. Vai ser bem bacana, tá bom? Gente, ó, até a próxima. Esse ano só tá começando. Valeu. Tchau, tchau.